Amigos da Memória, nós vamos fazer um passeio por São Caetano. Estamos recebendo 3 professores que vão falar de 5 narrativas em pleno desenvolvimento. Vão falar do Vicente Rodrigues Vieira, o curandeiro Vicente, o protetor espiritual da Coluna Memória, e mais 4 personagens maravilhosos. Zo Bertolini, eu sempre imaginei que a sua história fosse em Santo André, mas você tem uma passagem linda por São Caetano. E a Milene Valentir, o Diga Rios e o Diego Urbaneja, os nossos convidados, vão contar por qual é a ligação sua com São Caetano. Malca Julieta. Quem é Malca Julieta? Nós vamos conhecer a Folia de Reis, com vários personagens. Esquecemos de alguém? Maria Angélica Ferrazoli, que trabalhou no Diário do Grande ABC, a mulher do Ney, uma figura linda, maravilhosa. Gente, obrigado de vocês participarem. Vamos começar pela Milene? Milene, conta essa história. Como é que você, onde você lê isso? Quem é você? Eu sou uma professora artista, sou professora de artes, né? Atuo na Escola Pública Municipal de São Caetano e também atuo como artista. Eu atuo em 2 coletivos de arte, que é o Mapa Xilográfico há 18 anos e no Bloco Fluvial do Peixe Seco há 10 anos. E com esses coletivos, acho que as 2 coisas colaboram uma com a outra, mas o que eu atuo em arte também alimenta como eu atuo na escola. E é mãe da Liz. E sou mãe da Liz. Tá legal. Diga Rios. Quem é você, Diga Rios? Conta pra gente. Eu sou um educador, um artista educador. Tá. Né? Trabalhei muitos anos na educação formal, escolas, etc. E desde 2000, a gente criou o coletivo Mapa Xilográfico em 2006. E desde 2013 eu dedico só às atividades de educação não formal desse coletivo, né? Tá. Que são propostas de parceria com escolas públicas e de pesquisa sobre memória, né? Escavação das memórias, das histórias. E também uma tentativa de sempre exercitar, né, aquilo que está correndo risco de desaparecer. Né? Então é um pouco um exercício aí que é artístico, é educativo, é historiográfico, é antropológico, é cartográfico, é tudo meio misturado, em busca justamente dessas memórias que estão aí correndo risco, né? Como diria o Walter Benjamin, né? Alguma coisa só deixa de existir quando todos esquecem. Então tem um trabalho aí de não permitir que algumas coisas sejam esquecidas. Diego Urbaneja. Apresente-se, menino. Eu também sou artista e arte educador. Os 2 ligados ao Sesc? No momento. Né? Os 3? Sim. Os 3, sim. É isso. Eu atuo em projetos sociais, geralmente, né? Eu sou das artes visuais, do audiovisual. É o que eu mais dou aula. Eu sou morador de São Caetano, né? Eu sou de São Paulo originalmente, mas com 1 aninho de idade eu fui para São Caetano e por lá fiquei. Até hoje, né? Tô com 40 agora. E sempre fui muito ligado às artes, à expressão, às narrativas. E aí quando eu topei com o Diga e com a Milene, com o Mapa Xilo, né? Foi muito importante para mim, foi transformador, assim, mudou um pouquinho minha percepção e eu embarquei. E aí, tamo junto. Você sabe que hoje é um dia que eu estou muito feliz. A questão da memória, ela se renova com pesquisadores jovens como vocês, né? Sabe, de repente não é coisa só de velho. Claro né? que não. Aquele repórter lá, Ademir, lá do jornal, aquele cara dinossauro, né? Então isso é muito legal. Aí de repente, puxa vida, olha, eu vim para essa entrevista orientado pelo Humberto Pastore, meu amigo, jornalista, pensando no Vicente Rodrigues Vieira, né? Aí de repente vocês abrem um leque com mais 4 narrativas.
Vamos tentar falar das 4, resumidamente. Como a gente tem a Maria Angélica Ferrazoli, eu queria que você, né, Milene, me falasse como é que a Maria Angélica Ferrazoli entrou nessa história, né? Então, nós escolhemos 5 narrativas que a gente entende que estão em apagamento na cidade, né? E o que a gente buscou na Maria Angélica foi contar um pouco pra gente a resistência operária na cidade. Porque o ABC, historicamente, é operário, né? Tem muitas histórias, né, sobre isso. E as fábricas de São Caetano, por exemplo, a gente nunca ouviu falar um pouco desse movimento operário e a resistência deles. E ela atua com isso, ela como jornalista, né, a história de vida dela e tal, ela traz isso com profundidade na pesquisa. E a gente quis ouvir um pouco dela, essas histórias que ela tem a nos contar em relação ao movimento operário na ditadura militar, né? E ela ficou feliz? Muito, ela é maravilhosa, né? Angélica, deixa eu contar não sei se você está sabendo, John French, o brasilianista, ele está fazendo uma pesquisa aqui no banco de dados do jornal, ele é americano. Ele vai adorar essa entrevista, né? Ele está na Carolina do Norte, né? E ele vem 2 vezes por ano para cá. E ele está descobrindo coisas que nós não sabemos no nosso quintal. Ele está pegando aqueles negativos fotográficos dos metalúrgicos dos anos final dos anos 70 e início dos anos 80. O repórter ia para a rua, fazia uma cobertura e tirava na greve da Mercedes 30 fotos. Eram publicadas 2, 3 ou 4. E as outras são inéditas. Foram para arquivo. Né? E estão preservadas. O banco de dados do jornal preservou. Então essas fotos estão sendo escaneadas em altíssima resolução. Para vocês terem uma ideia, cada foto, cada negativo leva 5 minutos para ser escaneado. Quer dizer, dá para fazer um painel do tamanho lá do edifício lá de Nova York. Né? Quem está fazendo esse trabalho é uma jornalista maravilhosa, a Cecília Del Gesso, a nossa colega. E o John está redescobrindo isso. E ele está querendo entrevistar as pessoas. Angélica, você vai ser convidada para vir numa mesa redonda, online, diretamente com o John, para contar essa história que a gente vai ter na plataforma, uma das 5 plataformas, uma das 5 narrativas desse grupo integrado por Diga Rios, Milene Valentir, Diego Urbaneja. Diga Rios e o Zô Bertolini. Zô Bertolini, né? Um poeta. Genial, magnífico. O Zô, quando a gente começa a investigar um pouquinho a história do Zô, a gente percebe que ele transita muito neste ABC. Né? Então, existia já um reconhecimento da presença do Zô em Santo André. Quando a gente se aproxima, a gente descobre que houve um período muito intenso, da década de 70, anos 70 até comecinho de 80, em que o Zô residiu em São Caetano. Ele residiu em São Caetano e atuou em São Caetano. E ele começou a narrar uma série de coisas que estão fora um pouco do imaginário, né, da produção cultural de São Caetano, né? Dentre as coisas que ele narra, né, na experiência dele, um movimento, né, que passou a ocupar espaços públicos, praças públicas, para quê? Para produzir arte, para produzir poesia, para fazer música, para fazer encenações teatrais, performances, né? Chamava-se Movimento Mutirão. Algo muito pouco divulgado, né? E então ele começa a trazer para nós essa camada de memória de uma São Caetano extremamente crítica, plural e criativa, que é uma coisa que não está muito difundida no nosso ponto de vista, né? Nessa imagem que São Caetano acaba construindo, né? Esse imaginário, essa memória social, digamos assim, né? Então a importância dele em trazer, tanto na vida dele quanto na própria poesia, né? Porque o Zô é muito isso, né? É arte e vida, né? Ele também é um artista visual, né? Ele trabalha com artes gráficas. Tem um trabalho. Ele trabalhou com gráfica em São Caetano. Sim, vocês me informaram, exato, né? Com gráfica. Eu simplesmente desconhecia. Desconhecia tudo que vocês estão falando. Eu estou aprendendo com vocês, muito legal. Não, e a gente ele também está atuando junto com a Jurema. Junto com a Jurema. Pra você ter uma ideia, nesse nosso processo, a gente fez legal dividir contigo, né? Na nossa pesquisa, tem um trabalho que a gente costuma chamar de cartografia performática.
Vamos dar já um spoiler do vídeo aqui, né? Dos docs que vão sair. Junto com as entrevistas, com o trabalho de pesquisa, historiográfico, etc., a gente tem um grupo de trabalho de pessoas que se inscreveram, que estão com a gente. E a partir dessas pesquisas, dessas informações, a gente concebe uma intervenção urbana, uma performance em espaço público que tenta trabalhar poeticamente todas as informações que a gente levantou de cada personagem. No caso do Zo, a gente criou 2 intervenções, né? Uma intervenção, a gente pegou trechos, fragmentos da poesia dele e projetou em regiões da cidade à noite. Isso já aconteceu, legal, foi filmado, está registrado. Então a gente projetou na estação, né, ali de São Caetano, né, em vários lugares, brincando um pouco com as texturas, né, brincando um pouco com as coberturas, com os ângulos e tal, brincando com a arquitetura. Projetamos também na Matriz Velha, né? Trazendo alguns elementos, né, dos povos originários, porque o Zo tem alguns textos, algumas poesias dele que trata dos povos originários. Então a gente achou muito interessante, porque aquela região é uma região importante, né, nesse processo de compreensão, né, de que antes da chegada dos italianos existia algo aqui, né? Existiam povos indígenas, antes os beneditinos, existiam os afrodescendentes, tanto indígenas quanto os afrodescendentes escravizados pelos beneditinos, produzindo cerâmica e tal. Então a gente pensou, é importante projetar ali, né, esses recursos poéticos do Zo, e também na Câmara Municipal. Projetamos na Câmara Municipal também, pensando, né, que é um espaço do debate, né, da democracia, legal. Então é importante projetar lá. E projetamos também lá. E uma segunda intervenção, essa foi também muito bonita, que foi também em frente à estação, onde a gente montou uma mesa com um mimeógrafo e uma máquina de escrever. E o Zo e a Jurema vieram fazer a intervenção com a gente, foi a coisa mais linda. Então a gente rodava no mimeógrafo as poesias do Zo e entregava para as pessoas que passavam. E usou presente, e, enfim, criou-se ali um espaço, né, poético no ir e vir da cidade. Sabe que o Zo, a Jurema e todo aquele grupo ligado ao Alfarrábio, a criatividade deles é incrível. Houve um momento, acho que nos anos 70, que o Teatro Municipal de Santo André, o grande espaço da cidade, não tinha programação. Estava lá, nada programado. Estava escrito assim embaixo, onde devia estar lá. Hoje vamos receber os artistas de vocês lá de São Caetano. Nada programado. Em cima dessa palavra, nada programado, eles deitaram e rolaram, fizeram 1000 coisas. Diego Urbanedia, você quer falar da Malca, você quer falar da Folia de Reis, ou você quer falar do Vicente Rodrigues Vieira? Posso falar da Malca. Vamos, conta. Malca, quero te conhecer, Malca Julieta. A Malca, ela é uma musicista, uma artista de São Caetano, é uma mulher trans. Eu tive o prazer de ter conhecido ela, de ter estudado com ela, né, no George Street. Muito tempo, tinha uns 14 anos na época. E ela é além de uma grande artista, né, de uma baita artista na real, ela também é produtora musical. E ela foi a primeira mulher trans a tocar na Sala São Paulo. Ela toca? Toca. Violino, canta, piano, não? Canta, multi-instrumentista. Também, e agora ela ela tá mais voltada agora para música eletrônica, né? Ela já produziu para muitos artistas de agora, né? Para Céu, Linda Quebrada, enfim, muitos artistas, né, do funk, da música eletrônica brasileira. E ela, né, é uma potência como artista e eu acho que principalmente como pessoa. Ela é uma figura muito inspiradora. E é de São Caetano. De São Caetano. E ninguém sabe. Ninguém sabe, né? Ela é conhecida no Brasil inteiro. Sim. Mas não na cidade. Não na cidade. Essa é a questão. Você vê na área esportiva, por exemplo, né? O grande time de basquete feminino do Brasil estava em São Caetano. Marlene, Norminha, aquele pessoal todo, sabe? Não, no momento era orgulho da cidade, mas passaram, ninguém mais lembrou deles. E a própria Hortência do basquete, né? Que foi aprendiz, foi aluna de Marlene, né? Era aí da Vila Gert.
quem que vai falar, né? Do Zô já falou, Maria Angélica, Malca, a Folia de Reis. Quem quer falar? Acho que todo mundo podia. A gente fala um pouquinho. Tem Wilson Maria, tem Olegário Guerra, cada um com seu pedacinho, e quanta gente mais. Folia de Reis é demais. É demais. Havia um pesquisador chamado professor Antônio Pérez, que criou o Centro de Folclore de São Bernardo. Hoje ele está aposentado, morando acho que em Bragança. Ele percorria a periferia de São Bernardo, do ABC e de Bragança, atrás de Folia de Reis. E o São Caetano ainda tem Folia de Reis? Tem Folia de Reis. Todo mundo falava pra gente que não tinha. E aí a gente ficava só com aquele gostinho, nossa, mas já teve, que pena que não tem mais. E aí a gente tinha estudado a história da folia, que a folia era ali na Vila Gerte, que não tinha fronteira para folia. Então a Vila Gerte faz fronteira, como São Caetano, faz fronteira com Santo André e São Bernardo, Vila né? Palmares, Vila Vivaldi, né? E aí a Folia de Reis da Gerte se misturava com a Folia de Reis de Palmares, e eles trocavam, se encontravam, do Jardim Elba. Tinha uma efervescência com essa questão da cultura popular, né? E a gente falava assim, nossa, mas como que morreu isso, né? E aí depois a gente ouviu falar, não, mas ainda tem um grupo que faz, né? E aí a gente falou, nossa, então vamos atrás, antes de escrever o projeto. E aí a gente chegou nessa Folia de Reis, agora no bairro do São José, mas que nasceu na Gerte, depois mudou um pouco de pessoas, mas o mesmo grupo familiar viveu essa folia desde criança, né? Então a gente está agora falando com o Wilson, o Wilson é o grande responsável, Wilson né, Maria, para articular a folia, o Wilson Maria, e ele tem foto dele bebezinho lá no quintal da Gerte, vendo a folia acontecer, com o pai dele, que era um grande articulador, né? E ele leva isso como a vida dele. Então, todo dezembro, eles não fazem em janeiro, eles puxam um pouquinho antes, né? Então, todo dezembro, eles têm uma lista de casas que eles visitam. Ainda hoje. Como folia, e eles fazem aquele giro, vão nas casas, as pessoas recebem com comida, aquilo que é a cultura popular mesmo, né? A casa prepara com almoço, recebe eles fazem as cantorias, as roupas, a indumentária, eles fazem aquelas máscaras maravilhosas dos Bastião, né? E... Vocês sabem que o programa Memória na TV tem uma produtora executiva, Michele, ó, temos que trazer aqui o Wilson Maria, e com os Bastião, como é que os é? Bastiões, o Bastião, né? Os Bastiões. Tem aquela... A voz... os vários personagens. A voz feminina. Mas fazer aqui uma festa. Tem um aqui, grupo, é o grupo, né? todo da folia, Michele, vai anotando, ó, Malca Julieta, precisamos conhecer a Malca, a Maria Angélica Ferrazoli eu conheço, vocês vão conhecer, trazer. Maria Angélica tem que vir aqui. Zô, volta aqui, ele já esteve no programa. Jurema, né? Barreto, que é uma poetisa maravilhosa. E um que está sempre com a gente é Vicente Rodrigues Vieira. Eu queria que cada um de vocês falasse de um Vicente Rodrigues Vieira, que é capa da revista Raízes, agosto de 2024, mas que vai ser só lançada depois das eleições. Exatamente. Vocês têm que ler a entrevista maravilhosa feita com o Renato Dota, que é professor, historiador, descendente do Vicente Rodrigues Vieira, num texto maravilhoso que tem que estar aqui com a gente quando lançar, do Virgílio Antiqueira. O Virgílio Antiqueira, ele usa 1, 2, 3, um monte de páginas para falar de Vicente Rodrigues Vieira. O que ele significa para você, o Vicente Rodrigues Vieira? Aquelas fotos que nós estamos mostrando agora, é Rua do Curandeiro. Tiraram o nome da Rua do Curandeiro, mas vocês colocaram lá. Então, o Vicente, ele é um personagem que desde quando a gente começa as investigações ali na região de São Caetano, né, em 2017, né, ele começa já a surgir assim no nosso radar. E é um personagem que tão marcante para a cidade, mas que por algum motivo ele foi ficando, né, meio que esquecido.
Então a gente também ficou um pouco inquieto. Por quê que Esqueceram do Vicente está sendo esquecido? Que processos históricos são esses? Hoje a gente vê na televisão debate político, tanta gente imbecil, né? E o Vicente Rodrigues Vieira esquecido, e vocês estão levantando essa história. Se bem que, olha, lá no túmulo dele, na Vila Paula, tem sempre bastante flores, alguém leva, alguém, né? Então, é o único túmulo, nós tivemos lá, né? É o único Vocês foram túmulo lá? no cemitério que tem inclusive um velário. Né? Tem um velário, tem uma plaquinha informando, olha, se você desejar deixar alguma vela, né? Fazer algum tipo de homenagem, você tem um lugar específico para você fazer isso. Mas o que a gente percebeu nessa história toda é que o Vicente, naquele contexto histórico em que ele vive, né? Final do século XIX, começo do século XX, ele vai morrer em 1925, ele passou a ser uma referência muito importante para uma sociedade que não tinha, por exemplo, acesso à saúde pública. Então, se a pessoa ficava doente, para onde que você levava seu filho? Para onde você ia buscar algum tipo de apoio? Sabe quem me benzia quando eu era nenê? A mãe da Marisa. Sabe quem é a Marisa? A Marisa é a mulher do Lula. A dona Regineta Casa, era vizinha. Eu estudei com a Marisa, né? Que No legal. primeiro ano escolar, né? Sim. A gente ia benzer na dona Regineta. É isso. Quando eu nem sabia do Vicente. Agora o Vicente é o cara. É o cara. E a gente começou... Ele não benzia não, viu? Ele recebia as pessoas, batia papo, né? Conversar. E o bairro era bairro das... Também o bairro Saúde não existe mais. Exato. E aí existe... Saúde porque ele Sim. Exato, Por conta dele, essa né? é uma das peças, né? Quer dizer, inclusive a gente resgatou em arquivo, né, uma das imagens do bonde do Pujol, porque o bonde do Pujol, numa das estações, tem uma plaquinha, uma estação saúde. Isso. E essa estação saúde remete ao espaço onde as pessoas O Vicente buscavam a saúde. E aí, tentando entender também essa questão da importância dele, porque quando a gente pega, por exemplo, o mapa de memória de 1910, a gente percebe que o espaço que está publicado aí, o espaço onde o curandeiro Vicente foi de um veronese. Veronese, do senhor Isso, Veronese. esqueci o primeiro nome dele. Também esqueci, mas... Veronese. Da família Veronese. Ele estava mais ou menos 2,5 km, bastante distante Da para a estação. época da estação. E bem colado já ali, né, no rio Tingá, que faz fronteira com Santo André, né, bem ali colado. Então o que acontece? O fluxo de pessoas que iam em busca de saúde, que iam em busca de algum tipo de providência que o Vicente apresentava, começou a aumentar de maneira muito intensa. Isso fez com que o Pujol, a família Pujol, criasse um bonde, né? Isso fez com que as charretes cada vez mais levassem pessoas. Quem não tinha muito dinheiro ia a pé 2,5 km pela estrada, pela picada. E a gente descobre que todo esse bairro de Santa Maria, que vai até ali o Guaiamu, toda essa região, ela passa a ser ocupada com mais intensidade a partir deste personagem, Vicente. Né? Inclusive é a partir desse ir e vir que a própria família Pujol percebe esse ir e vir e aí compra os terrenos e loteiam o bairro Santa Maria. São os Pujol que loteiam o bairro. Então tem toda uma concepção de espaço, de centralidade mesmo na cidade, que surge a partir deste personagem. E é a nossa inquietação. Por que esse personagem está esquecido? Ele é muito importante para além das questões de cura, que por si só já, né? Mas pelo próprio A gente dinâmica fala que ele da foi o cidade. primeiro Relações Públicas de São Caetano, né? Sim. Diego, quem fez aqueles desenhos que a gente está mostrando agora naquelas paredes do Vicente, que é a capa da raiz, né? Quem que fez aqueles desenhos? Então, aqueles desenhos foram feitos, foram nós, né? Eu digo, a gente produziu, os participantes também, né? Da oficina no Sesc. Foi feito a partir das informações, né, que a gente conseguiu nessa pesquisa, e a gente foi no museu também, né, lá de São Caetano. Aí a gente encontrou, né, tinha um quadro, né, do Vicente, que era uma foto-pintura, que tá lá. Que é essa mesma imagem aqui da capa, né? Tá. Então a gente fotografou, Nós estamos furando raízes, né? Estamos furando. daí, ó. Antes do lançamento, né? Legal. Mas o pessoal já vai ficar com a mão coçando pra ver. Já vão saber que... Essa pesquisa de vocês, quando você fala Rio Tingá, eu falei, pô, sabe como é que você estudou para saber o Rio Tingá? Sim. Né? Tingá, o Martins fala, o José de Souza Martins, o professor, que esse rio é importante e tal. Muito importante. Milene, e o Vicente Rodrigues Vieira?
Ele surgiu... Um cara legal, né? Um cara muito legal. Ele surgiu já há um bom tempo, porque as nossas pesquisas sobre São Caetano surgiram no nosso interesse de fomentar mais o território que a gente começou a habitar. Então, nós morávamos em São Paulo, eu e o Diga, e a gente passou a morar em São Caetano em 2017. Só que eu já era professora da cidade desde 2010. E eu atuava na EJA. E com os meus alunos, eu falei assim, nunca fiz a pesquisa do Mapa Chilo dentro da minha aula. E eu acho que é hora de fazer isso, né? Então a gente começou a estudar um pouco a história de São Caetano com eles. A gente fez uma parceria com o Sesc. Que legal. E a gente fez um primeiro documentário que está disponível, que chama Quem da Fundação, Outras Matizes em São Caetano. Por quê? Eu fiz com eles, em parceria com a Vanessa Rita, que é uma professora de português, a gente escreveu as memórias étnico-raciais dos estudantes da EJA. E eles se alfabetizaram escrevendo a própria história. E aí são histórias negras, indígenas, migrantes, né, histórias nordestinas. E eles falaram assim, a gente está muito orgulhoso de lançar um livro, só que nossas histórias não cabem aqui. Né? Por quê? Porque é uma cidade que celebra muito um mito de fundação italiano, mas que tem outras etnias, Antes tem outros e depois grupos, dos italianos. E não é... Bem antes e bem depois, né? Mas não tem só esse marco, né? Era preciso celebrar outras histórias. E aí a gente começou com um documentário. Então a gente fez um documentário levantando as histórias em apagamento. E aí surgiu... por isso que a gente tem estudado bastante, né, a história da cidade. Surgiu uma história indígena, a gente chegou até numa aldeia que existia ali, perto da Matriz Velha, um cemitério afro-indígena que até hoje não foi escavado do lado da Matriz Velha. E aí muitas histórias. O Vicente vem nessa história também, nessas pesquisas, um pouquinho depois desse documentário que a gente levanta. E ele tinha descendência indígena, o Vicente, né? E o Renato confirma isso, traz essas histórias, né? E aí a gente começou a levantar no meio da pandemia, 2020, a gente faz um projeto do Circuito Sesc, né? Então a gente representou a cidade com o nosso trabalho, e aí a gente contou 6 narrativas, né? E o Vicente era o único que voltou de novo, porque a gente contou do Vicente. Contamos outras narrativas da também. Domingas, né? Que é uma indígena, né, do século XVI, que está nas atas da Câmara de São Paulo, né? Tá. E que era aqui da região de Tijucuçu. Tijucuçu. Olha. Né? A gente encontrou. Legal. O professor Zé Souza Martins, que fez essa pesquisa Domingas, então a gente foi E ele atrás. ensina que é Tijucuçu com C e não com 2 S. Tem essa. Meus amigos, Diga Rios, Milene, Valentir, Diego, Urbanedia. Essas 5 narrativas serão apresentadas de que maneira? Quando? Vão ser apresentadas, né, a partir de webdocs. A gente vai produzir, né, 5 documentários. E a gente está pretendendo lançar no final do ano. Legal. Desenho. Então vamos fazer um acordo. O lançamento vai ser como vocês decidirem, mas vem contar pra gente aqui, trazer aqui, antes, um pouquinho depois, um pouquinho. Caminho aberto. Michele, quantos personagens? Vamos fazer. Um intercâmbio. Começa esse intercâmbio. Estou muito feliz. Trouxe para vocês um livro. Vocês conhecem? Ai, sim, já tinha. Eu não tinha folheado eu vou passar ainda, mas pra vocês. eu tinha visto, sim. O Vanderlei dos Santos, ele escreveu Antecedentes Históricos do ABC Paulista, até 1892, de 1550 a 1892. Ele fez uma pesquisa maravilhosa a partir do arquivo da Cúria Metropolitana, no tempo de Dom Paulo Evaristo Arnes, e depois ele percorreu e tudo isso, ele lançou o livro e morreu. Aí a viúva dele, a Rose, me procurou com exemplares. Ademir, distribua para quem vocês... eu falei, as bibliotecas têm, os museus têm, então o pessoal que vier no programa a gente passa. Maravilhoso. Que acho que pode ajudar vocês. Nossa, muito né? obrigada, ajuda muito. Legal. Muito E obrigada. gente, obrigado. hoje ganhamos o dia.
Zobertolini, Maria Angélica Ferrazoli, minha amiga, Curandeiro Vicente, Malca Julieta, Folia de Reis de São Caetano, hein? O Diário já fez matérias há alguns anos, mas continua a resistência, né? A Sim. resistência. E você, a gente falou da fonte do José de Souza Martins, Isso, mas você você também é uma também. fonte de pesquisa nossa. Que legal, Claro. Pelas coisas que você escreveu do Vicente, muito que a gente trouxe, inclusive, de chegar no Renato Dota, foi de um texto seu. É mesmo. Que muito legal, legal. fico feliz. E uma coisa acho que é muito legal também da folia que você está colocando, tem a ver com essa coisa da cultura e da permeabilidade, né, da cultura, das trocas humanas, né? No caso da folia é muito interessante, porque quem traz a folia para cá são migrantes, né? Migrantes do norte de Minas, o próprio Legário Guerra, né, vem de lá, a tradição da folia de reis mineira e tal. Mas o Wilson nasce em São Caetano e ele se alimenta aos 6, 7 anos disso. Isso é maravilhoso, né? Então, isso nasce daí uma produção de cultura popular que é de São Caetano, né? Que nasceu aqui e que está sendo levada, né? E que não morreu, está firme e forte, está vigorosa, né? Então, eu acho que isso é muito interessante na pesquisa, para entender a importância de se reconhecer a pluralidade e a diversidade. Quanto mais diverso, né, a nossa compreensão, o nosso imaginário de cidade, de mundo for, quanto mais enriquecido pela diversidade ele for, melhor a gente vai conseguir compreender. E né, vocês os levando processos. isso para a escola, nossa, é demais, né? Demais. Quando a Milene fala EJA, Educação de Jovens e Adultos, Isso. né? Em São Sim. Caetano, legal. Pessoal, obrigado. Eu que A gente agradeço. agradece. Venham sempre, mesmo. Não é só. Pode deixar. A gente bota no ar, faz uma matéria legal e acabou. Não. Eu acho que é uma construção. A memória é uma construção. Somos Sim. tão poucos e agora a juventude está participando. E vocês são jovens que estão participando. Semana que vem a gente traz outro programa desse tipo. Gente, o ABC é muito rico, a gente desconhece essa região. E é uma região que tem folia de reis, que tem Vicente Rodrigues Vieira, que tem o Zô, que tem a Angélica, que tem a Malca. Malca, quero te conhecer. Malca Julieta. Venha. Portas estão abertas. Até lá.